amigos do canal do Advento, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por você estar conosco. Estamos de volta depois de alguns dias. Estávamos parados, porque estávamos em atividade da igreja local para o retiro espiritual. Mas estamos de volta para dar continuidade aos nossos estudos. No último vídeo nós estudamos quando começa o juízo. E nós vimos que o juízo tem 3 fases. Uma fase investigativa, e vimos na profecia bíblica que começou no dia 22 de outubro de 1844, ou juízo pré-advento. Existe uma fase de comprovação, ou juízo milenial, e existe a fase do juízo de execução. Muito bem, vimos também que no juízo o que é julgado são as nossas obras, tudo aquilo que está registrado fielmente nos livros de registro do céu. E hoje nós vamos dar continuidade, ainda permanecendo no juízo investigativo, e nós vamos abordar uma questão aparentemente simples para a maioria das pessoas, mas vamos enxergar sobre uma nova ótica. E a pergunta é: quem é o juiz e quem são os réus no juízo pré-advento? Vamos orar neste momento. Querido Deus, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Neste momento, Senhor, a tua palavra vai ser aberta. Eu te peço que o Senhor nos dê luz através do Espírito Santo para compreendermos o plano da redenção e tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar nesse momento. Em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, eu gostaria de começar o nosso pequeno estudo lendo um texto de Malaquias, capítulo 1, verso 6. Está escrito assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Um texto interessante, né? Deus falando que o filho honra o pai e o servo o seu senhor. O prazer do bom filho é honrar o pai. Por que estamos falando isso? Porque nós vamos entender um aspecto muito importante do juízo pré-advento. Muitas pessoas acham que no juízo pré-advento ou investigativo, o juiz é o pai. Mas será que é verdade? Eu gostaria de ler um texto muito importante, mas pouco conhecido de muitas pessoas. Está em João, capítulo 5. Vamos ler o verso 22. Está escrito o seguinte: e o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. Por quê? Verso 27. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Então nós vimos na palavra de Deus que o juiz, no juízo pré-advento, não é o pai. Olha o que o texto falou: o pai a ninguém julga, mas confiou ao filho todo o julgamento. Jesus é o juiz. Você pode estar se perguntando: não, mas 1 João, capítulo 2, verso 1, diz que Jesus é o advogado. Em um tribunal tem um advogado, tem um juiz, tem os réus, tem a norma, que são as leis, as testemunhas, o acusador. Pois bem, Jesus no juízo pré-advento acumula 2 funções, de advogado e de juiz. Já pensou você chegar em um julgamento, em um tribunal, e você, ao se deparar ali na cena do tribunal, perceber que o juiz é o seu advogado? Maravilha, não é verdade? Jesus é o juiz. O pai a ninguém julga. Agora a pergunta: por que o pai a ninguém julga? Porque ele confiou a Jesus o julgamento. Nós vamos ler aqui uma sequência de textos da palavra de Deus e depois vamos para o Espírito de Profecia, para nós termos uma visão global daquilo que está escrito a esse respeito. Abra sua Bíblia, se você estiver com ela, você
que está inscrito aí no canal do Advento, acompanhando os vídeos, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5 falam, respectivamente, 4 da sala do juízo e capítulo 5 fala do livro do juízo. E o capítulo 5 nos dá uma informação bem interessante a respeito de quem está sentado no banco dos réus. Nós sabemos muito bem pela palavra de Deus, e está escrito em Atos capítulo 17, verso 30 e 31, que Deus estabeleceu um dia em que todos nós, em que há de julgar o mundo com justiça. E 2 Coríntios 5, verso 10, fala que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Olha Cristo como juiz. Então, que o ser humano é réu, isso todos nós sabemos. E no vídeo anterior nós vimos que no juízo pré-advento, somente o povo de Deus vai ser julgado. Na cerimônia típica, lá em Levíticos 16, dia da expiação, somente quem trazia o cordeiro participava da expiação. Da mesma forma, antitipicamente, somente aqueles que creem em Cristo é que participam do juízo. Aqueles que não seguem a Cristo já estão julgados e condenados. O mundo já está julgado e condenado. O juízo é só para o povo de Deus. Então, que o povo de Deus é réu para saber quem é verdadeiramente cristão e quem não é, tudo isso nós já sabemos. Mas olha o que diz o livro de Apocalipse. Uma informação a mais. Vimos que Jesus é o juiz. Acumula duas funções no juízo pré-advento. Juiz e advogado. Sabemos que nós somos os réus. Mas será que somente nós somos os réus? Existe um livro, e eu tenho ele no meu computador, esqueci o autor, que tem por título O Juiz no Banco dos Réus. Aconselho você a procurar ler, você vai entender melhor o que nós vamos falar. Apocalipse capítulo 5, João tem uma visão da sala do juízo e alguém assentado no trono. Perdão. João capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Perceba que aqui na visão da sala do juízo, João vê alguém sentado no trono com um livro selado de 7 selos. Se você ler o verso 2 e 3, você vai ver que ninguém, nem no céu e nem na terra, é digno de abrir o livro. Veja bem, não é ninguém pode abrir o livro, ninguém é digno, nem no céu. E quando o verso 2 fala que nem no céu, ele inclui o próprio Pai. É digno de abrir o livro. E aí João, no verso 4, chora muito. Um anjo o consola e diz que ele não deve chorar. Por quê? Olha o que diz o verso 5. Todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, preste bem atenção, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, quando Jesus nasceu de Maria, se tornou homem, filho do homem, como disse João 5, verso 27, e aqui João fala no Apocalipse, capítulo 5, verso 5, a raiz de Davi, isso tem a ver com a descendência humana de Jesus. Quando ele venceu na cruz, ele venceu para nos salvar? Sim, mas somente isso? Não. Ele venceu para ser digno de abrir o livro e desatar os seus selos e oficiar como juiz no juízo celestial, pré-advento. João 5,27, ele deu autoridade para julgar porque é o Filho do homem. Jesus é filho da humanidade. Deus, irmãos, deu ao ser humano um privilégio muito grande. Concebeu ao homem, na pessoa de Jesus Cristo, o homem, 1 Timóteo 2,5, a função de julgar, a função de exercer o juízo no juízo pré-advento. E vemos aqui que o Pai não pode abrir o livro. Por que nós chegamos à conclusão que esse que está sentado no trono é o Pai? Vamos ler aqui alguns versos anteriores. O mesmo livro de Apocalipse, capítulo 4, no verso 2 diz assim: imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado.
Nós vemos aí que alguém também estava sentado no capítulo 5, verso 1. Agora quem? Olha o que fala o capítulo 3, verso 21 de Apocalipse. Quem estava sentado com um livro na mão e não podia abrir? Capítulo 3, verso 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então quem está sentado no trono com um livro na mão é o Pai. E ele não pode abrir. Lá no livro de Daniel, capítulo 7, inclusive, olha o que fala, abra sua Bíblia comigo. Daniel, capítulo 7, no verso 9 e 10, Daniel tem a mesma visão que João teve. A sala do juízo e o Pai sentado no trono. Só que aqui em Daniel 7 ele chama o Pai de ancião de dias. E ele diz o seguinte, verso 9, 7 verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. E o seu trono eram chamas de fogo e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então veja que Daniel tem uma visão da sala do juízo e vê o Pai, o ancião de dias, assentado. Interessante que no verso 13 mostra o momento em que o Filho do Homem vai ao ancião de dias. Olha o que diz. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então perceba que em Daniel 7, verso 9 a 10 e verso 13 e 14, Daniel tem a mesma visão de Apocalipse capítulo 5. Ele vê alguém, lá em Apocalipse 5, João vê alguém assentado no trono. Capítulo 3, verso 21, vemos que é o Pai assentado no trono. E lá no capítulo 5 nós vemos o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ou seja, Jesus como homem, raiz de Davi, indo até o Pai pegar o livro, desatar os selos e oficiar o juízo, porque ninguém no céu nem na terra, inclusive o Pai, podia abrir os livros. E aqui em Daniel capítulo 7 nós vemos o ancião de dias sentado, o tribunal iniciando, verso 10, capítulo 7, verso 10, e vemos aqui o Filho do Homem se dirigindo ao ancião de dias. João capítulo 5, verso 27, e deu-lhe autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. Então perceba que no juízo pré-advento o juiz não é o Pai. O juiz é Jesus. Agora surge uma pergunta. Por que o Pai não é o juiz? Por que Jesus deveria ser o juiz? E detalhe, Jesus após a encarnação como homem, porque Jesus ressuscitou e subiu ao céu, retendo a humanidade com ele para sempre. 1 Timóteo 2,5 diz que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E Apocalipse 5 mostrou Jesus como a raiz de Davi. Então Jesus está lá no céu oficiando. Queridos, eu não sei se vocês prestaram atenção. Quem está oficiando nesse juízo pré-advento é a humanidade. O ser humano representado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Olha o privilégio. Agora a pergunta é, por quê? Por que Jesus deveria ser o juiz e não o Pai nessa fase pré-advento? Eu vou ler para vocês um texto do Espírito de Profecia, alguns textos que vão nos orientar melhor sobre o porquê Jesus como juiz. Para nós entendermos por que Jesus deveria ser o juiz, devemos voltar ao início do grande conflito e entender as acusações que estavam em torno do início do grande conflito entre o bem e o mal, a justiça e o pecado, entre Satanás e o reino de Deus. Eu vou ler para vocês um texto do livro Patriarcas e Profetas, que nos mostra uma coisa interessante.
aqui na página 37, se você perguntar para a maioria das pessoas, a maioria dos adventistas, Jesus veio ao mundo para quê? Buscar e salvar o perdido. Certo. Mas veio só para isso? Não. Olha o que diz na página 37, no último parágrafo. Mas o plano da redenção tinha um propósito ainda mais vasto e profundo do que a salvação do homem. Não foi para isto apenas que Cristo veio à Terra. Não foi simplesmente para que os habitantes deste pequeno mundo pudessem considerar a lei de Deus como devia ela ser considerada, mas foi para reivindicar o caráter de Deus perante o universo. Então veja que Jesus não veio a este mundo, irmãos, somente para salvar o homem, mas principalmente para reivindicar o caráter de Deus. O que é reivindicar? Restituir, trazer de volta. A honra de Deus foi posta em xeque lá no início do grande conflito, quando Satanás se rebelou contra o governo de Deus, contra a sua lei e contra o Pai como administrador do universo. Satanás entendia que ele era o melhor administrador e que a lei de Deus era uma lei que restringia, uma lei tirana, que Deus era tirano. Ele quis reformar o governo de Deus e iniciou ali quebrando e tentando lutar contra a lei de Deus. Então Satanás lançou sérias acusações contra o Pai, e essas acusações foram perante o universo todo. No plano da redenção do nosso Senhor, para resolver o problema do pecado, Deus estabeleceu um dia, e aí nós voltamos lá para o texto de Atos capítulo 17, verso 30 e 31. Deus estabeleceu um dia para julgar o mundo. Que dia é esse? O dia da expiação, de Levíticos 16, e que nós vimos pelo cumprimento da profecia bíblica, 22 de outubro de 1844. Esse dia para julgar o mundo. A honra de Deus deveria ser reivindicada perante o universo. Detalhe, em juízo. Então o Pai, lá em Apocalipse 5, não pode abrir e desatar os livros e fazer o juízo. Por quê? Porque ele é um dos acusados. Satanás não acusa só o ser humano, as acusações de Satanás são contra o próprio Deus. Um dos meios que Satanás mais usa para essa acusação é o chifre pequeno, o papado. Lá de Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9. Então o nosso Deus é um dos acusados. Aqui no mesmo livro, Patriarcas e Profetas, fala um pouco sobre as acusações de Satanás. Aqui diz o seguinte, preste bem atenção. A discórdia que a conduta determinara no céu, Satanás lançara sobre o governo de Deus. Página 15. Todo o mal, declarou ele, ser o resultado da administração divina. Alegava que era o seu objetivo aperfeiçoar os estatutos de Jeová. Por isso permitiu Deus que ele demonstrasse a natureza de suas pretensões, a fim de mostrar o efeito de suas propostas mudanças na lei divina. Essa página aqui mostra como Satanás se rebelou contra o governo de Deus. Ele fez acusações sérias. Deus não poderia ser o juiz. Por quê? Porque ele é o acusado, ele precisa ser reivindicado. A honra dele, o caráter dele foi posto em xeque. E esse caráter deveria ser reivindicado, vimos aqui no Patriarcas e Profetas, perante o universo. Jesus veio não nos salvar, queridos. Ele veio reivindicar o caráter do Pai. Você lembra daquele texto de Malaquias, capítulo 1, verso 6, que nós lemos? O filho honra o pai e o servo o seu senhor. Jesus veio a este mundo para se levantar em favor da honra do Pai. Essa é a nossa função também. Quando vemos a história lá de Jó, nós vemos como a honra de Deus ali estava em xeque. Satanás falou para Deus, Jó debalde te serve. Ele quis dizer, Jó só te serve porque o Senhor compra a obediência dele. E Deus falou assim, toca a vida dele. Porque não há homem semelhante a ele na terra. Jó foi tocado e ele permaneceu fiel. E mostrou que a obediência dele é gratuita, por amor, voluntária. E não interessada, com segundos interesses, como mostrou, como alegou Satanás. Então a honra de Deus está em xeque. Meus irmãos, tudo
que nós fazemos, 1 Coríntios 10, 31, deve ser para a honra e glória de Deus. Por quê? Porque quando nós desonramos a Deus, nós estamos fazendo coro, estamos dizendo que é verdade aquilo que Satanás falou. Que Deus é injusto, que a lei de Deus é injusta, que os filhos de Adão não podem obedecer à lei de Deus, que essa lei não traz felicidade para a humanidade, que o nosso próprio eu já é uma lei autossuficiente para nos guiar. Tudo isso está em questão. Então o Pai não é o juiz. O juiz é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então no juízo pré-advento, quem é o juiz? Jesus. Quem são os réus? Os seres humanos, os servos, o povo de Deus e o nosso Deus também. Aqui no livro Vidas e Ensinos, capítulo 14, tem uma informação interessante que endossa aquilo que estamos falando. E diz o seguinte, segundo parágrafo: então Jesus sairá de entre o Pai e os seres humanos, e Deus não ficará mais em silêncio, mas derramará a sua ira sobre aqueles que rejeitaram sua verdade. Olha só, quando Jesus acabar a intercessão, aqui diz que Jesus vai sair da intercessão entre Deus e os seres humanos, e Deus não ficará mais em silêncio. Você sabe por que Deus está em silêncio? Porque Ele está em juízo. Apocalipse capítulo 14, verso 7, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do quê? Do seu juízo. É o juízo de Deus. Deus está, o Pai está em julgamento. Ele está com o livro na mão e não pode abrir. Até que veio, lá em Apocalipse 5, o leão da tribo de Judá, digno, ele venceu na cruz para poder abrir o livro, desatar os selos e iniciar o julgamento. Ele é um dos acusados. Mas a honra de Deus, a honra do Pai está envolvida com a nossa vida e também com o ministério de Jesus. Ele venceu para reivindicar o caráter de Deus e mostrar perante o universo que Satanás estava errado em suas acusações. Mas quando Jesus terminar esta obra, Vidas e Ensinos, capítulo 14, segundo parágrafo, o Pai não ficará mais em silêncio, porque o caráter dele vai ter sido vindicado perante o universo. Eu gostaria de finalizar lendo um texto de Romanos, capítulo 3, versículo 4. Esse texto, ele fala de tudo isso que nós acabamos de falar. Do nosso Deus, o nosso Pai, comparecendo perante o tribunal de Cristo. Olha o que está escrito. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Então, quando o nosso Deus, o nosso Pai, comparecer e ser julgado, ele irá vencer. Ele vai ser tido como verdadeiramente santo, justo e bom, como é a sua lei. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Esse é o juízo de Deus. Então, quando o juízo pré-advento finalizar, meus amigos, o reino de Deus terá toda a relação completada, o número dos remidos, os 144 mil e a grande multidão. Mas também o caráter de Deus vai estar vindicado e ele não mais ficará em silêncio. Louvado seja Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a este mundo, se tornou homem, venceu o pecado, Satanás, e subiu ao céu para oficiar no juízo em nosso favor, em favor do povo de Deus, mas também para reivindicar o caráter do nosso Deus. Que a nossa vida, queridos, seja uma vida que honre, tudo seja feita, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a honra e glória de Deus. O livro Primeiros Escritos, eu estou com ele aqui, ele diz, irmãos, na página 268, no último parágrafo, se você tem o livro, que Satanás e os seus anjos, quando nós caímos, fazem zombaria diante de Cristo. E ele diz, são estes os seguidores de Cristo? Estão se preparando para serem trasladados
compara o procedimento deles com a passagem das Escrituras, em que tal procedimento é claramente reprovado, e então faz zombaria diante dos anjos celestiais. Aqui continua, enojados os anjos se desviam dessa cena. Deus requer da parte de seu povo ação constante, e quando este se cansa de fazer o bem, ele se cansa deles. Os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam, eu desprezarei. É isso que a palavra de Deus fala. Deus possa abençoar você, sua família, e possamos permanecer firmes até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque temos um Deus a honrar, temos um céu a conquistar e um inferno a evitar. Deus seja louvado, em nome de Jesus. Amém.